Olá, tudo bom você, meu amigo, minha amiga, meu irmão na fé em Cristo que tem acompanhado aqui os estudos do canal Reformado Sempre Reformando. Para você um forte abraço, você, sua igreja, o pessoal que tem mandado os comentários. Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos aqui hoje tratar de mais um estudo, sobre um tema relevante. Espero que seja abençoador na vida de você, da sua família, da sua igreja, seja esclarecedor e esteja trazendo, frutificação para a sua vida. Para você que ainda não conhece o canal, nós temos aqui vários outros vídeos de outros assuntos. Eu tenho certeza que você vai achar interessante. Então dá uma olhada aí na nossa playlist, desce lá embaixo, vai ver os outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Mande seus comentários, pode mandar a sua sugestão de assunto para nós. Nós vamos estar tendo o maior prazer de estudar o tema e trazer aqui um estudo profundo, sobre o que a Escritura Sagrada traz sobre temas que sejam de interesse de vocês. Eu quero dizer, como eu sempre digo, nossa intenção aqui no canal não é converter ninguém, não é tentar mudar você da sua denominação, mas é jogar por terra alguns preconceitos que as pessoas têm em determinados assuntos e lançar luz sobre alguns temas complexos, que a Bíblia traz. A gente tem visto muita coisa aí na internet, pessoas falam, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um defende uma ideia. Então aqui no nosso canal nós vamos trazer aquilo que a Bíblia apresenta, fazendo um estudo profundo, rápido, mas um estudo profundo sobre qualquer tema. Então mande a sua sugestão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir, se inscreva, ative as notificações, porque dessa forma você vai estar ajudando que o nosso canal consiga chegar a mais pessoas, e as pessoas possam entender e conhecer mais a palavra de Deus. Então vamos lá, dito isso, vamos ao assunto do nosso vídeo dessa feita, Então o vídeo que nós vamos tratar agora. Nesse vídeo eu quero tratar de maneira rápida e objetiva sobre um tema que eu tenho visto muitos vídeos, muitos pregadores falando, alguns a favor, outros contra, e eu entendo que há uma divisão quando se fala desse tema que nós vamos tratar aqui. Eu estou fazendo um suspensezinho, mas nós temos que nos perguntar, não é o que eu penso, o que a outra pessoa pensa, mas é o que a Bíblia ensina. Dízimo. É correto a gente pagar o dízimo ou entregar o dízimo? O dízimo, hoje, ele ainda está em vigor ou é coisa lá da lei? Então tem pessoas, algumas denominações, alguns pastores, estudiosos, vão defender a ideia de que hoje o dízimo ele já não está mais em vigor, por se tratar de um mandamento da lei, e nós estamos na graça, Então, para você que está chegando agora, nós estamos vivendo no período da graça, instituída na nova aliança em Cristo Jesus, e muitas pessoas trazem essa ideia, não, você não é obrigado mais a dizimar, porque isso é coisa da lei, nós estamos na graça. Então, o tema do nosso vídeo hoje é dízimo, lei e graça. E aí? Bom, não tem como a gente tratar desse assunto, entender a questão do dízimo, sem antes fazer uma breve explanação do que é a lei, Porque a gente percebe que esse é o ponto fundamental da discussão. A discussão ela não se reside apenas no ato de dizimar, mas aqueles defensores da ideia do não dízimo na época da graça, nesse período que nós estamos, eles vão lançar a mão desse argumento, que o dízimo era coisa da lei e nós estamos na graça. Mas faz-se fundamental, então, a gente primeiramente entender o que é a lei, Se nós estamos na graça, o que é a lei, então? Eu percebo que a grande dificuldade que existe, e que leva a essas interpretações equivocadas, no meu
entendimento, é uma falta da correta compreensão do que vem a ser a lei. Quando se diz assim, o Antigo Testamento é o período da lei, tá, mas qual lei? A lei de Deus. A lei de Deus. O período do Antigo Testamento é o período marcado pelas normativas e pelas ordenanças de Deus ao seu povo. Só que, e eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, tá? Preste atenção, esse ponto aqui é primordial. A lei, ela é dividida em 3 partes. E esse é o grande problema que as pessoas encontram, porque eles não fazem essa separação, coloca tudo ali no mesmo pacote e fala, não, essa lei, o período da lei já passou. Tá, mas o que passou? Será que ainda há alguma parte da lei de Deus que permaneceu mesmo na graça? Ou tudo foi revogado e agora nós estamos na graça, na lei do amor? Enfim, sem termos que observar a lei de Deus. Bom, é preciso que a gente entenda, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos entender que a lei ela era dividida em 3 partes. E aí eu vou detalhar cada parte para que você entenda. Vamos enumerar aqui a primeira parte da lei, chamada de lei moral. Bom, do hebraico mispatim. O que é a lei moral? A lei moral, ela está ligada à justiça de Deus, ela servia para regular princípios éticos do povo. Lembrando que o povo de Israel, o povo hebreu, é um povo que foi criado em Abraão, né? Então, quando ele sai ali do Egito, era uma turba de pessoas, né? Não era um estado, não era uma nação. Então, Deus levanta Moisés e começa a dar as suas leis numa forma de regulamentar, de regular a vida social, a vida eclesiástica, o convívio, as relações de consumo, para que aquele povo se tornasse uma nação. Então Deus entrega a sua lei e ali ele normatiza todas as espécies de conduta. E dentro desse conjunto de leis, nós vamos ter leis ou partes da lei que nós podemos chamar de leis morais. Entre elas, inclusive, estão os 10 mandamentos. E as leis morais de Deus, elas são imutáveis e são justas. Veja bem, as leis morais de Deus são imutáveis, são eternas. Vou dar um exemplo. Não adulterarás. Está lá dentro dos 10 mandamentos, né? Então nós percebemos que tem a ver com a relação moral do povo. Eu não posso cobiçar a mulher do próximo, eu não posso cobiçar o esposo, né? A mulher não pode cobiçar o esposo da companheira, da amiga, da vizinha, né? Não furtarás, está dentro da lei moral. Não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. E assim uma série de outros mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas nós temos aí uma série de mandamentos que estão relacionados a princípios morais que Deus estava dando para aquele povo, que era um povo rude, um povo embrutecido, vamos dizer assim, né? Então Deus viu a necessidade de normatizar as relações morais do povo. Então nós temos então uma parte moral da lei que Deus apresenta e entrega para o povo. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que lá em Mateus 5, 17 e 18, Jesus expressa que ele cumpriu a lei, mas está se relacionado ao vigor que a lei trazia. Vemos que em Mateus 5, 17, que Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, né? Nesse texto lá, Jesus vem dizer assim, olha, eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas eu vim cumprir a lei, né? O termo original lá no grego de cumprir é pleros,
Qual é o sentido desse texto lá? O sentido de pleros, quando Jesus fala, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir, eu vim plerosar, eu vim pleros, a lei, eu vim completar, eu vim preencher, eu vim tornar pleno a lei. Imagine que você fez uma casa, ela já tem instalação de água, de luz, telhado e tal, mas está faltando o reboco, está faltando o piso, faltam os detalhes. A casa está de pé? Está. Dá para morar? Dá, ela serve, ela tem a sua função. Mas ela está pronta, completa, plena? Não. Então Jesus é aquele que vem e cumpre toda a lei plenamente e deu sentido à lei. Então, Jesus, ele cumpre todas as leis morais, e eu vou dizer as demais aqui, para que hoje nós tenhamos um modelo e um exemplo de que é possível viver debaixo dos preceitos morais de Deus. Então, Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim mostrar para vocês que é possível viver debaixo, dentro dos preceitos, da vontade moral do Pai, sem pecar. Então, nós temos esse primeiro ponto da lei, são as leis morais.